Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Suzano para discutirmos os resultados do terceiro trimestre de 2025. Informamos que todos os participantes estarão no modo de escuta apenas durante a apresentação, que será conduzida pelo Sr. Beto Abreu, CEO da empresa, e demais executivos. Esta conferência será realizada em inglês com tradução simultânea para português. Para alterar o idioma, clique no ícone do globo no canto inferior direito e escolha Portuguese Room, sala em português. Em seguida, escolha a opção Mute o áudio original, Mute Original Audio. Antes de prosseguirmos, informamos que quaisquer declarações que façam referência a expectativas futuras são baseadas nas crenças e premissas da empresa e em informações disponíveis. Envolvem riscos, incertezas, premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. É importante ressaltar que as condições macroeconômicas, as condições do setor, entre outros fatores operacionais, podem também afetar os resultados da Suzano e fazer com que os resultados sejam substancialmente diferentes daqueles expressos em tais declarações de expectativas. Passo a palavra ao senhor Beto Abreu. Por gentileza, o senhor pode começar. Muito obrigado. Olá. Muito obrigado por participarem dessa nossa teleconferência do terceiro TRI. Começo com os destaques. Os números estão bem alinhados com o planejamento. Eu quero destacar alguns aspectos. O primeiro é enviar os meus parabéns para a equipe de Pine Bluff pelo processo de turnaround. Foi o primeiro EBITDA positivo num trimestre. E isso é mérito da equipe toda, nos dá muita satisfação pelo resultado. Mas o aspecto mais importante é justamente o custo caixa. Estamos felizes por podermos manter essa tendência de redução do custo caixa, algo que vai exigir muito do nosso trabalho, não só no próximo trimestre, mas para os próximos anos. Então, ainda vemos oportunidades para ganharmos ainda mais eficiência, mais produtividade. Essa é uma área que está sob o nosso controle. Esse vai ser o nosso principal foco nos próximos anos, próximos 2 anos. A redução desse desembolso vai ser a maior prioridade da empresa nos próximos 2 anos, como eu falei. Algo sob nosso controle e sabemos que não precisamos entrar num nível ou num ciclo novo de preço para alcançarmos esse objetivo. Precisamos realmente aproveitar quaisquer oportunidades para manter a eficiência na empresa. E a consequência é evidente, é a desalavancagem da empresa, também uma total prioridade. Ter a oportunidade de desalavancar a empresa, mesmo num nível ou num ciclo, perdão, de preço mais baixo, nos dá esse otimismo. Não precisaremos, portanto, esperar novos ciclos de preço. Acreditamos que conseguimos atingir esse objetivo, mesmo no cenário diverso, como eu descrevi. Esse é o meu destaque inicial. Passo a palavra para o Fábio, que vai falar de papel. Obrigado, Beto. Bom dia a todos. Próxima página, por favor. Os resultados do terceiro TRI têm volumes de venda e o primeiro EBITDA positivo na embalagem. Produção estável, custos mais baixos no Brasil e nos Estados Unidos, com nenhuma parada programada. Esse foi o maior volume da história, apesar do mercado desfavorável. A demanda inclui importações do mercado, segundo o EBA, caiu 7% nos 2 primeiros meses em relação ao mesmo período do ano anterior. Os produtores domésticos tiveram um
Desempenho superior, 29% de queda nas importações. A contração concentrou-se no papel revestido, que havia se beneficiado da demanda relacionada às eleições de 2024. A demanda por papéis não revestidos em folhas cortadas permaneceu relativamente estável. Agora falando dos mercados internacionais. Apesar da redução estrutural de papel de imprimir e escrever, tivemos um desempenho melhor. Com relação ao lado negativo, há efeitos negativos de conjuntura econômica desfavorável em relação às tensões comerciais. Na Europa, a demanda é mais sensível, reduzindo 6% no acumulado do ano, enquanto a América do Norte e a América Latina permaneceram estáveis. Agora, analisando a demanda de cartão. No Brasil, observamos uma redução de 4% nos 2 primeiros meses do terceiro TRI, em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas dos produtores nacionais caíram apenas 1%, enquanto as importações recuaram 14% no mesmo período. No mercado americano, segundo a American Forest and Paper Association, os embarques de SBS cresceram 6, ou 5,9% na comparação anual, enquanto os estoques aumentaram 17% na mesma base, por conta do ramp-up da máquina agora no segundo TRI. Segundo a FP&A, houve um crescimento de 3,4% em relação ao segundo TRI, chegando a 86%, embora ainda abaixo dos níveis históricos. Os números da Suzano agora. Temos aí o volume de exportação no Brasil permanecem sólidos. Melhores vendas no Brasil, TRI após TRI, reflete demanda por papéis não revestidos em folhas cortadas, enquanto a comparação anual, os volumes permaneceram praticamente estáveis. Os volumes da Suzano Packaging se recuperaram após a parada de manutenção do segundo trimestre, registrando um aumento de 7%. Em relação a preços, o desempenho no Brasil caiu 2%, por conta da sazonalidade pelo mix de produtos, mais 2% acima da comparação anual. Os preços nos demais mercados externos atendidos pelo Brasil sofreram 10% no ano contra ano. Essa queda, refletindo as condições desafiadoras em todas as regiões. Os preços em dólares da Suzano Packaging subiu 2%, reduzindo 1% em reais por conta do efeito cambial. O EBITDA chegou a 542 milhões, um aumento de 11% na comparação trimestral e 10% na anual. Na comparação trimestral, temos melhorias no custo caixa no Brasil e nos Estados Unidos, mais volume de vendas e preços menores nos mercados de exportação. Na comparação não, a queda do EBITDA se deve a um preço menor de exportação e o câmbio. É o primeiro trimestre positivo no EBITDA da Suzano Packaging. Olhando para frente agora, temos paradas de manutenção no quarto TRI, que haverá um impacto no custo. Vamos concluir a implementação de uma série de melhorias na usina, melhorando a sustentabilidade e reduzindo a exposição ao custo. O custo vai ser estável, excetuando-se as paradas. O volume deve aumentar em linha com a sazonalidade do período. O preço deve se manter estável no quarto TRI e um mix melhor por conta de mais vendas no mercado doméstico. O EBITDA da Suzano Embalagem vai melhorar ainda no quarto TRI. Passo a palavra para o Léo, que vai falar de celulose. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Vamos passar para a unidade de celulose. Eu quero apresentar alguns destaques do terceiro TRI. O anúncio feito no início de julho sobre a possibilidade de tarifa de 50% na celulose brasileira poderia comprometer a continuidade no médio prazo, acabou gerando uma turbulência sem precedentes no mercado. A incerteza afetou a logística, reduzindo a visibilidade dos participantes com relação à dinâmica de curto prazo, contribuindo, portanto, uma perda de confiança e levou uma nova queda nos preços de celulose na China, abaixo do nível de $500. Preços na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte, seguiram a mesma tendência, com a defasagem habitual.
À medida que o trimestre avançava, a celulose foi excluída da lista de produtos tarifados, fazendo com que houvesse uma nova estabilização. E vale destacar que, embora uma eventual nova tarifa americana pode vir, pode vir a ser neutralizada no médio prazo por conta da característica do mercado, a reação inicial dos participantes do setor de papel e celulose evidenciou a sensibilidade do mercado a sinais da política comercial. Como de costume nos ciclos de celulose, o preço abaixo de US$ 500 por tonelada desencadeia forte atividade de compra por parte dos clientes chineses, inclusive os integrados, que também garantiram volumes significativos de celulose no trimestre. Os níveis de pedidos na China foram anormalmente altos, gerando um backlog que persiste até hoje, já que as nossas vendas para outras regiões foram executadas segundo o planejamento. Vendemos todo o nosso volume de produção no terceiro trimestre, mantendo os estoques estáveis em linha com a estratégia comercial. Os volumes faturados, no entanto, foram impactados pela redução anunciada na produção, que começou em julho e terá duração de 12 meses. Anunciamos 3 rodadas de aumentos de preços para todos os mercados a partir de agosto, que estão sendo implementados agora, mas ainda não refletiram nos preços faturados no terceiro TRI, por conta do efeito residual de pedidos acima do normal, além da defasagem de preço na Europa e América do Norte. À direita no slide, apesar de volumes fortes, a associação de preços mais baixos em dólares e uma taxa de câmbio menos favorável resultaram em um EBITDA de 4,5 bilhões de reais, equivalente a uma margem de 49%. Olhando para frente, eu gostaria de destacar o seguinte: a China, após um forte desempenho de vendas no último trimestre, as encomendas, os pedidos de outubro também atingiram níveis elevados, com todos os nossos clientes confirmando compras com aumento de US$ 10, incluindo os integrados, que continuam comprando celulose no mercado. Esses pedidos entraram no final de outubro. Já temos esse reflexo hoje. E desde setembro, a produção de papel e papelão na China continua crescendo, impulsionada pela demanda sazonalmente mais alta desse período, sustentada pela exportação de tixo, cartão, que superaram os níveis observados no mesmo período do ano passado. Na China, os preços foram anunciados por produtores de papel, embora ainda estejam sendo implementados, talvez indiquem uma virada na dinâmica de preços. Ainda falando de preço, setembro trouxe mais uma mudança para o produtor chinês. Regulamentação mais rígida na importação, representando 3 milhões de toneladas nesse mercado. Os produtores de celulose, para ocupar essa diferença, usando material sem ser nenhum tipo, sem branqueamento, acabou elevando a demanda pela madeira local. A demanda por cavaco é gerada por conta de uma capacidade adicional. Até mesmo a retomada da operação lá da Tianmin. Apesar das incertezas em relação aos preços locais de madeira, esses desenvolvimentos devem intensificar a demanda nos próximos meses, exercendo maior pressão no preço dos cavacos. Continuamos monitorando a dinâmica do custo da madeira, a demanda por cavaco e também com a importação de fibras recicladas, aponta um ambiente mais favorável de preços de papel e custo de caixa mais alto para produtores de celulose do mercado e de papel integrado. Considerando todos esses fatores, esperamos que os preços de celulose continuem subindo. Nos próximos meses, implementaremos a parte restante dos aumentos de preços, ou seja, US$ 20 ainda não implementados. Em termos de volume, chegando ao quarto TRI, continuamos a alocar volumes em todas as regiões, com total confiança de encerrar 2025, segundo o planejamento. Do lado da oferta, é importante observar que os preços de celulose de fibra curta permanecem abaixo do custo marginal, aproximadamente US$ 600.
já há 13 meses consecutivos. Segundo uma consultoria importante, mais de 15% do mercado global de fibra curta opera atualmente abaixo do ponto de equilíbrio, enquanto os produtores de fibra longa enfrentam ainda mais pressão. Na Europa, os produtores já suportam um ano abaixo do ponto de equilíbrio, considerando só vendas regionais. Estimamos que mais de 25% da capacidade europeia esteja ainda operando com prejuízo, com base nos custos locais de entrega e o índice de preços na Europa. Como já afirmei várias vezes, considero esse cenário insustentável, totalmente insustentável, e acreditamos que ajustes mais significativos do lado da oferta devem ocorrer de agora em diante. Ainda sobre a oferta, essa semana um importante concorrente brasileiro anunciou conversões de capacidade para célula solúvel, retirando aproximadamente 600 mil toneladas de celulose para o mercado em 26, em comparação a 25, o que deve melhorar os fundamentos de oferta e demanda nos próximos meses. Isto posto, passo a palavra ao Aires para falar sobre o nosso desempenho do custo caixa. Obrigado, Léo. Próximo slide, por favor. O custo caixa chegou a 801 reais, uma queda de 4% em relação ao segundo TRI. A causa principal foi o custo mais baixo da madeira, melhorando a qualidade da madeira e eficiências operacionais na colheita, né, na área florestal e eficiências operacionais. Consumo menor dos principais insumos, solda cáustica, dióxido de cloro e o calcário, reduzindo o custo também do gás natural por conta da queda de preço do petróleo Brent e a avaliação ou apreciação, perdão, do câmbio. Quando comparamos o custo caixa no terceiro TRI de 24, essa queda foi de 7% no custo caixa. Ganhos de eficiência operacional, redução dos insumos e escala também. O destaque é a produção de ribas, que apresentou melhorias em todos os componentes de caixa. Quanto ao desempenho, custo da madeira, a maior redução por conta da redução do raio e um preço menor também do diesel, que acabou ajudando para diluir custos indiretos. E o consumo menor de insumos, soda cáustica e óleo combustível, melhorando o desempenho na conversão combustível a gás nas nossas unidades. Olhando agora para frente, a produção, o custo caixa de produção, excetuando as paradas, já estamos abaixo do nível de 800 reais. O desempenho de Ribas nos dá confiança de que chegaremos ao quarto TRI em 25 com o custo caixa mais competitivo do ano e, ao mesmo tempo, melhorando a média anual, chegando ao nível que tínhamos no quarto TRI de 2024. Passo a palavra agora para o Marcos. Obrigado, Aires. Começo a falar de desalavancagem, ou, perdão, alavancagem. 3,3 vezes o EBITDA apresentou uma queda nos últimos 12 meses por conta do preço mais baixo de celulose. Dívida líquida, estável, no TRI contra TRI. Destaco que continuamos a gerar caixa positivo. Há eventos ocasionais que impactaram, principalmente por conta do negócio com Eldorado e o ágio que pagamos para comprar os títulos de 26 e 27, no total de R$ 1 bilhão. Com relação à gestão do passivo, foram várias transações. O destaque é a emissão de US$ 1 bilhão em títulos de 20 anos da Suzano.
com o spread mais baixo da história. Recompramos os títulos que venciam no curto prazo, 26 e 27. O resultado dessa transação é que reduzimos o risco de vencimento no curto prazo, aumentando o perfil da dívida de 70 para 80 meses, sem alterar o custo da dívida, que se mantém estável a 5%. Slide 8 agora, destacamos o portfólio de hedging saudável. 5,64, a opção de venda e o de compra acima de 6,50. O portfólio total está em 6 bilhões de dólares. Se o real se mantiver estável a 5,32, que foi o valor no fechamento do terceiro TRI, teremos um impacto positivo de caixa de quase 2,5 bilhão de reais nos próximos 2 anos, incluindo o quarto TRI, com impacto de 800 milhões de reais em 2026 já. Próximo slide, número 9. Reforçamos o guidance do CAPEX para 2025, 13,2 bilhões. Um CAPEX 2,9 no último TRI. Passo a palavra ao Beto para as considerações finais. Obrigado, Marcos. Alguns pontos na nossa visão essenciais para darmos essa mensagem final com relação aos próximos trimestres. Olhando agora para frente, o foco da equipe vai ser no custo caixa de produção, não só para o quarto TRI, mas, na nossa opinião, essa deve ser uma tendência na gestão do próprio negócio. Em outras palavras, trabalhar naquilo que controlamos e estarmos preparados para quaisquer cenários vindouros. O segundo aspecto é que há alguns investimentos que foram feitos, principalmente agora nos últimos 2 anos, como eu falei, Suzano Packaging. Existe uma unidade de tissue em Aracruz que acabou de entrar em operação e continuaremos a trabalhar na evolução do fechamento da joint venture com a KC, um investimento que fizemos e precisamos dedicar foco para melhorar o desempenho em embalagem Aracruz, mas realmente extrair o valor, as eficiências que foram mencionadas quando assinamos aquele contrato de joint venture com a KC. O foco, então, é extrair valor do investimento que já foi feito e não investir em novas iniciativas. Resumindo, foco naquilo que está sob nosso controle, reduzindo o custo de caixa e também focarmos na extração do valor do investimento que já foi feito. Muito bem, podemos começar então a sessão de perguntas. Muito obrigada. Vamos dar início à sessão de perguntas. Para fazer uma pergunta, por gentileza, clique no botão levantar a mão. Se a sua pergunta já foi respondida, você pode sair da fila clicando ali para baixar a mão. Caio Ribeiro, do Bank of America, faz a primeira pergunta. O senhor pode abrir o microfone, por favor. Ótimo, obrigado. Eu quero entender um pouco melhor essa demanda de fibra longa e cavaco no mercado chinês. Primeiro, há alguma mudança significativa do preço do cavaco no mercado chinês por conta da iDragons, Watai, diferentes fornecedores, Xiaomi, a retomada, né, da Xiaomi? Há algum impacto significativo, na opinião dos senhores, com relação ao custo marginal da produção da celulose na China? Segunda pergunta, com relação à fibra longa, a dinâmica da fibra é mais fraca com relação à fibra curta. O preço vem caindo, então, o preço vem sendo recuperado aos poucos. A nossa opinião
é porque você tem uma abundância dessa fibra no mercado lá, no chinês, por exemplo. Então, a pergunta é a seguinte: há alguma mudança importante com relação aos produtores nacionais chineses, talvez reduzindo a produção de fibra longa por conta da queda de preço? Será que esse incentivo do cliente para trocar de fibra longa para curta ainda existe? Ou há alguma mudança por conta da redução no spread entre as duas fibras? Muito obrigado. Aqui é o Léo Caio. Obrigado pela pergunta. Com relação ao cavaco, sim, vimos esse aumento dos preços, não só do cavaco chinês, mas também os importados. E isso aconteceu nos últimos 2, 3 meses. Cavaco importado chegaram a quase US$ 10 de aumento. Um efeito de US$ 20, né, no custo caixa de produção. O preço do cavaco chinês, segundo o nosso monitoramento, saiu de 25, ou aumentou 25 até US$ 40, também com efeito dobrado no custo caixa. Então a sua suposição bate com a nossa. Enfim, vai criar um efeito e um aumento do custo caixa de produção, tanto para celulose, mercado e produtores integrados, que estão forçando o aumento de preço, e essa é a consequência de um custo maior de produção. E isso deve, claro, impactar os fundamentos para fibra curta. São direções opostas, né, principalmente na China. São dois efeitos. Primeiro, a disponibilidade do cavaco de fibra longa, praticamente com o mesmo preço do cavaco de fibra curta, por conta da necessidade de cortar essa madeira o quanto antes. E isso aconteceu nos últimos 2, 3 meses, pressionando a fibra longa, tanto pelos integrados que estão produzindo fibra longa, costumavam comprar, mas deixando menos espaço para celulose de fibra longa. E o segundo aspecto é essa movimentação de fibra para fibra, a conversão. É 150 agora, só o gap, ainda assim faz sentido a substituição. Há muita movimentação nesse sentido na China, muitos clientes interessados buscando o nosso suporte na transição, para que eles dependam cada vez menos da fibra longa e para depender mais da fibra curta como a nossa. Então, é um efeito duplo, em certo sentido, fazendo com que esses produtores estejam aí numa situação pior do que a gente vê naqueles que produzem fibra curta. Muito obrigado pelos detalhes. Perfeito. Daniel Sasson, do Itaú BBA, faz a próxima pergunta. Olá, obrigado por pegar a minha pergunta. A primeira é para o Aires. Aires, você pode explicar um pouquinho melhor sobre o custo caixa? Você já está abaixo de 800, né, no quarto TRI? Mas levando em conta o negócio que foi anunciado com o Eldorado, que você ainda não está assim tão longe do nível esperado em 2027, existe espaço para melhorar ainda mais, ter um custo ainda mais baixo no médio prazo? Estou pensando aí em 27. Não quero guidance, revisão, nem nada disso. Mas você acredita que essa trajetória de queda vai ser linear em 26, 27? Ou há eventos específicos que podem causar em 27 uma redução ainda maior de custo? A segunda pergunta é para o Grimaldi. Muito obrigado pela apresentação bem ampla com relação ao preço de celulose, Grimaldi. Se você pudesse, por gentileza, falar um pouco mais sobre a sua expectativa para os principais temas que serão
debatidos daqui uma semana, lá Shenmin, as paradas, de repente o assunto mais importante, né, a ser tratado. Mas você falou que você ainda tem esperança, tem otimismo com relação ao aumento de preço. Alguma coisa mudou nessas últimas semanas que te desse mais otimismo pelo fato de a indústria não ter conseguido absorver o aumento de preço em setembro, outubro? Mudou alguma coisa? Se você pudesse explicar por que que você está mais otimista agora do que você esteve recentemente. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Aqui é o Aires. Com relação ao Dourado, teremos o fornecimento dessa madeira em janeiro, provavelmente. Vamos reagendar a sequência que vamos receber agora no quarto TRI para acomodar esses novos volumes. Mas a razão principal é o fato de termos reduzir o nosso consumo de madeira por tonelada nos próximos anos. Quando comparamos com análises anteriores, quando pensamos no business case, com amostras dessa madeira, temos aí uma redução de cerca de 4% da madeira por tonelada no Mato Grosso do Sul. Vamos ter, em média, 18 milhões de metros cúbicos. Vamos precisar de 4% a menos para os próximos anos para produzir o mesmo volume de celulose. Essa é a racional para fazer a conta, o cálculo. Isso vai ser melhor explicado no Suzano Day. Então, a lógica para o próximo ano e para os próximos é rodar sempre abaixo de 800 reais por tonelada. Claro, você pode sofrer o impacto das paradas, que pode impactar um trimestre específico, mas o objetivo nos nossos planos é que, na média, estaremos abaixo de 800 reais por tonelada. Aqui é o Léo, Daniel. Eu vou responder a segunda pergunta com relação às expectativas. A primeira expectativa, que está cada vez mais clara, é que esse cenário é insustentável. Você entra no mercado cuja produção de fibra longa é essencial, a situação é ainda mais insustentável nesse sentido. Mesmo pensando no custo de caixa na Europa. Repito, como eu já disse, segundo o nosso cálculo, já está sangrando lá 25%. Ou seja, é uma situação insustentável. Então, eu acho que esse é um dos principais fatores que serão debatidos lá nessa conferência. Eu acho que um tema importante também são os fechamentos inesperados, como eu falei no último call. O fechamento com nível baixo no primeiro semestre. Acreditamos que essas instabilidades, questões políticas, forçaram um postergamento nas decisões. Todo mundo tentando esperar para ver o que iria acontecer. Agora, como já temos mais clareza, esse cenário insustentável, com tarifas mais iguais, mais equânimes, teremos fechamentos, ou uma diminuição desses fechamentos. Segundo consultorias, se compararmos os fechamentos inesperados no primeiro semestre e só os 4 meses do segundo semestre, até outubro, portanto, já houve um aumento de 40%.
desses fechamentos inesperados. Acreditamos que isso deve estar acontecendo agora. E muita coisa ainda precisa acontecer nesse cenário de preços muito deprimidos. Com relação à sua pergunta sobre o meu otimismo, trimestre atrás e agora. O otimismo está um pouquinho melhor. Eu já estava otimista, né, no último tri. São aumentos de preços já anunciados. Estamos monitorando os mercados, principalmente na China, principalmente no volume de compras dos integrados, a quantidade de capacidade que está abaixo dos níveis sustentáveis. E esse otimismo aumentou um pouquinho, se você me permite, pelo fato de que vemos uma reversão no custo do preço do cavaco para os produtores chineses. Como eu falei para o Caio agora há pouco, já vimos de 25 a 40 dólares de aumento. Ou seja, de 50 a 80 dólares é o impacto no custo caixa, colocando pressão no sistema inteiro, estabelecendo aí um novo patamar para aquilo que pode ser aceito, para definir a decisão do quando vão comprar a celulose local ou vai consumir madeira. Isso aqui me faz sentir um pouco mais otimista por conta desse cenário novo, regulamentação de fibras recicladas e o aumento do preço da madeira. E esse meu otimismo é limitado, de certa forma. Há um aumento de preço gradual, mas um cenário que você tem muita oferta, a menos que algo aconteça desse lado da oferta, o meu otimismo não vai ser tão grande assim quanto a gente gostaria. Só quero deixar isso bem claro. Só para complementar a primeira pergunta, com relação ao TOD que você perguntou, só uma observação mesmo. Estamos totalmente comprometidos com o guidance que foi dada ao mercado com relação ao que temos que entregar até 2027 e estamos confiantes de que vamos realmente atingir esse objetivo. Obrigado, Beto, Aires, Grimaldi, muito obrigado. Rafael Barcelos, do Bradesco BBI, faz a próxima pergunta. Bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. Beto, eu quero falar de alguns dos seus destaques. Parabéns pelos resultados lá no negócio de embalagem nos Estados Unidos. É muito bom. A minha pergunta é sobre essa questão. O que podemos esperar nos próximos trimestres? Alguma noção de quanto poderia ser a contribuição de EBITDA desse negócio? E qual seria o potencial total desse negócio? Segunda pergunta, Betos, é sobre a Lenzing. Você já pode exercer aquela opção de comprar mais participação. Você pode falar um pouquinho sobre o que você acredita, o que você acha desse investimento depois de um ano? O que mudou em relação à sua opinião sobre a Lenzing fazendo parte do seu portfólio? Obrigado pela pergunta. Desde outubro já tínhamos essa opção de exercê-la, como você disse. Não estamos considerando, então, utilizar essa opção agora no curto prazo. Estamos ainda analisando todas as tendências, todos os investimentos, na capacidade da empresa, com esse foco global. Esse é um mercado que também enfrenta uma conjuntura, concorrência, principalmente da Ásia, que merece uma análise ainda mais profunda. Eu diria que a melhor resposta para a Lenzing agora é manteremos como está, com 50%, e continuaremos a analisar o cenário. Não há nenhum plano de exercer essa opção no curto prazo. Com relação a Suzano Packaging, como eu já disse, estamos muito satisfeitos de poder antecipar esse plano de negócio. Primeiro, em relação ao EBITDA positivo,
depois de assumir uma empresa que apresentava um EBITDA negativo. Então, muitas iniciativas foram implementadas, tanto no lado comercial, nas compras, na logística. Com relação à logística, em específico, conseguimos aproveitar o fato de termos uma logística bastante sólida nos Estados Unidos, que é tocada pela equipe do Léo nos Estados Unidos. Então, há sinergia nessas negociações de toda a parte logística. E também conseguimos ajustar a equipe para enfrentarmos a realidade de lá, tanto na empresa, no mercado. Ainda há muito a ser feito. O Fábio tem um plano bem claro para os próximos 2 anos, não só para gerar EBITDA positivo, mas também gerar o caixa que esperamos para a empresa. É uma empresa pequena, como sabemos, mas vem nos ajudando muito para entendermos o mercado. Claro, extrair valor da própria unidade, mas também, ao mesmo tempo, entender o que uma empresa tem que fazer para operar no exterior. Ou seja, implementar nossos princípios gerenciais num local diferente. Estamos aprendendo muito lá em Pine Bluff. Essas lições vão ser úteis para a joint venture da KC. Não posso dar números sobre o que vem pela frente, mas posso afirmar que estamos bastante satisfeitos com o que foi conquistado até agora. Muito obrigado, Beto. Caio Greener, do BS, faz a próxima pergunta. Bom dia. Primeira pergunta é sobre celulose, Léo. Quando falamos do debate dos fundamentos de longo prazo, que a Suzana apresentou no Investor Day, vimos um aumento da capacidade em China em 2006, mas a produção de celulose na China ainda só cresce gradualmente. Eu acho que o mercado em geral, os investidores estão muito preocupados com relação a essa noção da China se transformar no principal ator nesse setor. Vocês já falaram bem durante o Investor Day do ano passado. Eu queria entender se houve alguma alteração, alguma atualização com relação à sua opinião estrutural. Um mercado assim mais comprimido, de cavaco, esse tipo de evolução que pode acontecer no mercado chinês. A pergunta é a seguinte: do ano passado para cá, você está mais ou menos preocupado com relação à margem nos fundamentos do celulose? A segunda pergunta é sobre a Kimberly. Só um follow-up. Não sei se o Beto ou o Fábio, se vocês puderem dar uma atualização sobre como o ativo está desempenhando, se vocês conseguiriam avaliar de maneira mais profunda cada ativo que for adquirido, tem mais clareza com relação ao potencial de produção, a conversão fibra para fibra, conseguiram entender um pouco melhor? Será que há alguns ativos que não se enquadraram muito bem no portfólio, que podem vir a ser vendidos no futuro? Qualquer opinião aí nesse sentido vai ser muito útil. Obrigado. Aqui é o Léo, Caio. Eu vou tentar responder a sua pergunta. Não vou roubar, bater a carteira do o Suzano Day. Vamos fazer uma atualização completa do cenário que foi apresentado ano passado, trazendo novas informações sobre a verticalização da produção na China, no nosso mercado de fibra curta. Repito, é importante dizer que, como temos mercados locais, os principais mercados, principalmente o chinês, essa antecipação dessa tendência, estaremos mais preparados para quaisquer reações e atitudes que deveremos tomar no futuro. A nossa opinião é bastante neutra. Mesma coisa que eu apresentei a você e a todos durante o último call. Mantemos a mesma posição. Ainda vemos essa verticalização impactando o nosso mercado. Mas, como você mencionou, não temos essa produção de celulose. E quando você coloca todos os projetos, esses efeitos
virão um pouco mais para frente, nos próximos 4 trimestres. É uma maneira de você avaliar, impactando os fundamentos do mercado e uma demanda maior por cavaco local. Isso pode exercer uma pressão que aumente preços. Temos que continuar monitorando. Os preços de mercados que ainda vemos baixos, embora tendo subido um pouquinho daqueles 494 há pouco tempo, ainda assim incentiva muitos produtores chineses de papel, tegrados, a comprar celulose de mercado. E é por isso que vemos que a produção de celulose não cresce, não está crescendo ainda. As importações de celulose estão realmente explodindo. A celulose de fibra curta, as importações crescem mais de 11% no acumulado do ano, isso para o mercado chinês. Ainda assim, a nossa opinião é cautelosa. Estamos nesse modo de cautela, que vai depender, claro, de como vamos interagir todos esses elementos do preço do cavaco na China, como eu falei, preço insustentável, como eu falei, e o impacto no custo do caixa. Tudo isso vai depender dos ajustes do lado da oferta no futuro próximo. Eu posso complementar? Pode seguir. Aqui é o Luiz. Caio, como já falamos anteriormente, durante a assinatura, já visitamos todas as unidades. Estamos muito bem impressionados com as condições das unidades e também a manutenção, todos os aspectos bastante favoráveis. Então, nesse ponto, já temos mais informações. Estamos conversando com a Kimberly por conta das limitações que o processo exige. Temos uma postura mais positiva em relação àquela estimativa inicial. E à medida que o tempo vai passando, teremos condições de fazer ajustes nas estimativas e montar um business plan para o fechamento. Quando o negócio for fechado, já teremos um business plan para os próximos 2 anos, com um nível adequado de detalhamento, o que pode de fato alavancar valor dessa operação. Deixa eu só complementar. Observamos a criação de valor nesse negócio, está muito claro para nós que os elementos ali analisados antes do fechamento do negócio e já estamos descobrindo novos elementos. E a nossa maior preocupação não é justamente o ativo. Se der para otimizá-lo, claro. Se houver oportunidade de otimizar as geografias, também não está numa agenda de uma grande multinacional, mas a gente vai pensar na gestão do portfólio se necessário. Eu diria o seguinte: os principais elementos que devem ser levados em conta não são os ativos, como eu disse. Não é essa investigação, mas é fazer com que as culturas trabalhem junto, com os dois valores, satisfazendo e extrair o melhor dessas culturas. Esse é o principal desafio que a nossa empresa tem nesse processo. Muito obrigado. Yuri Pereira, do Santander, faz a próxima. Pode abrir o microfone, por favor. Bom dia. Há algumas informações sobre as inundações no Sudeste Asiático? Pode acontecer algum impacto adicional no preço na China? Se os senhores tiverem algumas informações, por gentileza. Com relação à celulose solúvel, qual é a expectativa para o ano que vem? O que está acontecendo no mercado desse tipo de celulose? Ou será que é porque o preço da fibra curta está muito baixo? Obrigado.
Aqui é o Léo. Eu vou responder as duas perguntas. As enchentes impactaram o preço da madeira no curto prazo. Eu nem mencionei, porque é algo bastante pontual e é no sul da China só, e agora um pouco também no Vietnã. Ou seja, o índice pluviométrico recorde lá. Sim, impacta o preço do cavaco. Com relação à celulose solúvel, os preços estão superiores à média histórica entre essa diferença, acima de US$ 250, US$ 250, que isso acaba desestimulando a capacidade para fazer essa conversão. Então, nesse caso, sim, esperamos uma capacidade maior e essa conversão da fibra curta, mas para celulose solúvel, sim. Obrigado. Lucas Lag, da XP, faz a próxima pergunta. Bom dia. A minha pergunta é sobre CAPEX. Vocês poderiam nos atualizar com relação à expectativa de expansão de CAPEX? Se excluirmos os 935 milhões dos próximos três projetos e pensando no 1,6 bilhão do guidance para 25, essa linha deve ser reduzida no ano que vem com relação aos projetos que estão sendo concluídos esse ano? Ou será que a Suzano vai continuar aprovando projetos competitivos já em 26? E se pudessem também explicar a lógica para a aprovação de projetos. Quais são as condições de mercado necessárias para podermos entender melhor como pensar no CAPEX de expansão de agora para frente? Aqui é o Marcos. Oi, Lucas, tudo bem? Faremos a apresentação do CAPES agora no final do mês. CAPEX para o ano que vem. Mas eu vou te dar algum tipo de informação sobre as tendências. Como você falou, em 25, ainda temos desembolsos para o projeto Cerrado e também a conclusão de projetos de expansão que concluímos em 25, principalmente o projeto de Fluff lá em Miramil, que terá início de operações no quarto TRI, capacidade adicional em tissue da unidade de Aracruz e a caldeira de biomassa em Aracruz também. Então, de agora em diante, deveremos esperar uma queda do CAPEX no ano que vem. Teremos menos despesas e menos projetos no pipeline. Muito bom. Obrigado, Marcos. Henrique Marques, do Goldman Sachs, faz a próxima pergunta. Olá, com relação ao preço de celulose. Léo, você disse que o preço é insustentável, mas o ciclo, os picos foram bem graduais, não é isso? Eu acho que essa é a principal diferença em relação a outros ciclos. E, ao mesmo tempo, temos a EPP, é o que entrando no primeiro semestre, junto com outros projetos na China. Qual é a sua perspectiva, então, dos ciclos de preço de celulose no futuro? Você acha que haverá uma queda dessa faixa de preços? No passado, por exemplo, você via preços acima de US$ 700 por tonelada nos ciclos de alta, não é isso? E agora é difícil imaginar preços chegando a US$ 700 de novo. Qual é a sua opinião? Essa faixa aí deve aumentar, deve diminuir? O que que você acha? Olá, Henrique, obrigado pela pergunta. Pergunta capciosa, porque há vários elementos conectados na nossa estratégia comercial, algo muito sensível.
Eu vou dar bastante detalhes sobre a nossa opinião sobre as variáveis que podem alterar a situação no curto prazo. Isso vai ser apresentado no Investor Day. Mas, em princípio, todos vêm do fato de termos um cenário já há vários meses. O setor vem sangrando. Tem muita coisa que precisa acontecer para mudar o cenário. Primeiro, repito, a reintensificação desses fechamentos. Uma queda lá no BCP, a BCP. Isso esse ano, né? Acreditamos que muito tem a ver com as incertezas geopolíticas, as tarifas, algo que impactaram o processo decisório. Muito caro, produtores numa situação insustentável no hemisfério norte. Depois, um ritmo inesperado de paradas. Já observamos um aumento nos 4 meses do primeiro semestre, agora no segundo semestre, perdão, ainda está abaixo. Pelas mesmas razões, esperamos aquele que eu falei, muitos fechamentos e muitas incertezas por conta da geopolítica. Repito, situação insustentável. Algo tem que acontecer. Terceiro elemento que pode mudar a dinâmica é o timing desses novos projetos que estão sendo implementados. Hoje, temos uma divulgação oficial, a mesma coisa que vocês receberam, também, mesma informação, mas cenários desafiadores estimulam diferentes atitudes com relação ao time to market. E pela mesma razão, o time to market desses projetos verticalizados também já está acontecendo. É algo que requer um monitoramento constante, algo que pode mudar o quadro completamente. E o quarto ponto, e muito importante, falamos de verticalização na China e no impacto que ela tem na redução da demanda por celulose de fibra curta. Mas há uma oportunidade enorme que a gente vê no Ocidente. 2/3 da celulose é integrada no papel e embalagem. Principalmente usinas antigas, que foi a origem, né, da produção de celulose, de papel na Europa, América do Norte. E mantendo-se essa tendência de preços, acreditamos que essas usinas serão inviáveis. Acreditamos nessa tese da desverticalização no Ocidente, como consequência daquilo que vemos na China. Ótimo, obrigado. Eugênia Cavalheiro, do Morgan Stanley, faz a próxima pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Eu quero explorar um pouco mais com relação à oportunidade de crescimento no mercado de papel nos Estados Unidos e também sobre a rentabilidade. Qual o nível seria razoável para a empresa? E qual é a distância a esse nível de conforto os senhores estão hoje? Obrigado, Eugênio. O Fábio, eu posso responder essa pergunta com relação ao mercado americano. Somos um player bem pequeno, 4 a 5%, ou seja, há muita possibilidade de crescimento. O foco é no food service, tentando diversificar um pouco do mercado de embalagem, líquidas. Quanto ao futuro e a rentabilidade, não podemos dar nenhum detalhe, mas ainda há muitas oportunidades de melhoria de custo e vamos, claro, focar nesse aspecto nos próximos trimestres e próximos anos. Obrigado, Fábio. Estamos todos alinhados com aquilo que afirmamos no início: foco na eficiência. Como o Fábio disse, há ainda muitas oportunidades para melhorarmos o portfólio, o custo, na unidade existente lá nos Estados Unidos.
E, Eugênia, não há alternativas inorgânicas no curto prazo nos Estados Unidos por enquanto. Repito, o foco é extrair valor dos ativos que recebem a nossa prioridade. É isso, obrigado. Eu quero relembrar a todos que teremos o Suzano Investor Day 2025 no dia 11 de dezembro. Será um prazer recebê-los todos lá. Muito obrigado mais uma vez pela participação e nossa equipe de IR, de Relações com Investidores, está à disposição. Chegamos ao fim da teleconferência da Suzano do terceiro TRI. O nosso departamento de RI está à disposição. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.